Amados, que eu tenho para tratar com os irmãos essa noite, amém? Aproveitando um pouco dessa palavra aqui, em relação à tradição e hipocrisia, mas eu não vou falar aqui para os irmãos de guardar o sábado, não vou falar de católicos, mas a hipocrisia e as tradições no próprio meio evangélico, amém? E como ela se manifesta, tá? Não necessariamente em rituais, mas em comportamentos que nós acabamos adquirindo ao longo do nosso relacionamento com a igreja, eu digo a igreja física, e não propriamente com o Salvador, que é com quem nós devemos de fato nos relacionar para buscarmos o caráter do céu, o caráter que é necessário para que o homem seja salvo, seja alcançado pelo Senhor e seja livre da condenação eterna, amém? Então, alguns pontos importantes aqui que eu quero falar para os irmãos, como introdução primeiro, amém? Em relação ao caráter de Deus e de seu Filho, né? É um caráter único, sem variação ou sujeito à evolução, ou seja, aquilo que Deus era ontem, hoje, Ele será também eternamente, tanto da parte do Pai, quanto da parte do Filho. E mesmo aquilo que nós vemos da evolução da natureza humana, da sua história, em todo o seu aspecto, do ambiente que o circula, ou do próprio comportamento do ser humano, seja no sentimento, no pensamento, na intelectualidade, nada disso deve ser trazido à luz do Evangelho, ou seja, Jesus não está preocupado com isso. Isso tanto faz para Deus, aliás, não tem efeito nenhum em relação à salvação, ao pensamento central de Deus que colocou no Filho, estabeleceu sobre ele o seu plano principal para salvar a humanidade. Ou seja, o homem tem que vir até o Salvador e não o Salvador se adequar às realidades deste mundo, amém? Então a evolução aqui não se leva em conta. Outro fato importante, o reino que o Filho veio nos revelar já existia desde o princípio. Ele veio notificar e compartilhar um fato, ou seja, quando nós vamos falar do reino de Deus, nós somos convidados a nos prepararmos no padrão de Cristo, através da fé no nome dele, para que um dia façamos parte do reino, mas o reino já existe, ele não vai ser construído para nós, existe desde o princípio. Deus não evoluiu ao ponto em que no momento em que ele buscar ou trazer para si todos os homens e o dia do julgamento final chegar, não é nesse dia que o reino vai ser criado, ele já existe. Ou seja, Deus já tem o seu caráter, já tem o seu governo, já tem o seu poder sobre todas as coisas. Você pode perguntar para mim, mas e olhando a realidade do mundo hoje, Deus tem poder sobre isso e comando? Lógico que tem. Nada passa nesse mundo sem que ele defina o que vai acontecer. Você vai dizer para mim, presbítero, mas isso me parece que Deus está compartilhando da injustiça. De forma alguma, amados. Ele dá a oportunidade, ele faz o chamado, ele demonstrou o seu amor e apresentou o seu plano. Se o homem não recebe, não aceita, assim como nós temos do nosso lado como um direito, Deus entende também que da parte dele ele fez o que cabia fazer, não que cabia no sentido de ser uma obrigação por parte dele, mas ele fez o sobrenatural para que aquilo que para nós seria impossível, ele propusesse, ele capacitasse, ele proporcionasse aos homens. Se os homens não quiseram, é um outro fato, mas o reino dele já existe. Como esse reino é governado, o seu caráter, a sua natureza, o caráter do próprio Deus e quais as características daqueles que estão no reino, já está definido desde o princípio. Se você olhar nas escrituras sagradas, você vai observar que mesmo no momento em que houve uma rebelião no céu, o que Deus fez? Deus permitiu que o diabo e terça parte daqueles que se rebelaram contra Deus permanecessem ali? Não permitiu, mas ele os expulsou da sua presença, porque no reino no qual ele habita, ele é soberano, ele determina tudo o que vai acontecer, no reino em que o seu caráter prevalece, ou seja, onde não entra o pecado, ele não pode corresponder, ou ele não pode permitir a entrada da rebeldia, da rebelião, ou de qualquer forma de pecado, que é contrário à sua natureza original, contrário à sua natureza única, amém? Então nós temos que compreender isso. Não vai existir um reino que vai ser formado para mim, para você, ele já existe, ou seja, tem uma porta que já existe lá, ela está fechada para o homem que está nesse momento vivo ainda. Quando formos chamados ou pela morte ou pela segunda vinda do Senhor, a entrada vai ser permitida, mas só se nós atendermos aos pré-requisitos dele, amém? Um outro fato importante também, né, que eu já coloquei aqui para os irmãos, a evolução humana, a intelectualidade, o ambiente no qual o homem vive, seus rituais, seus costumes, não se estabelecem como padrão ou influência para Deus, em hipótese alguma, amém? E o que nós temos de mais importante que o Evangelho nos mostra, que a Bíblia Sagrada trabalha de Gênesis a Apocalipse nesse sentido,
Cristo é o evento ou o acontecimento maior de Deus, da humanidade, de toda a história. Então, quando eu enxergo dessa maneira, sendo Cristo o maior evento, o maior acontecimento, tudo que diz respeito ao homem e ao que circula, a sua vontade, o seu desejo, aquilo que ele tem a apresentar para Deus lá fora de feitos e de realizações, eu entendo que não tem poder nenhum, não tem relevância nenhuma. A Bíblia, ela apresenta uma visão a partir de Cristo, a visão a partir de Deus. Preciso falar de Deus, preciso falar de Cristo, não, porque a natureza de ambos são uma só. O Filho vem enviado pelo Pai, como representante dele, porque ambos têm o mesmo caráter, uma mesma natureza, o mesmo parecer, o mesmo objetivo. Então a vinda do Filho para nós, aqui a esse mundo, representa para os homens a maior e a última oportunidade que os homens terão de redenção. Não haverá outro Salvador, não haverá outro Senhor, não haverá outra forma do homem se salvar. Ou ele se encaixa na palavra, ou ele entende que a Bíblia, a palavra de Deus fala na perspectiva de Deus, do ponto de vista de Deus, sem que caiba por parte do homem questionamento, ou vontade de influenciá-lo, de mudá-lo, de alterá-lo, ou de fazer com que ele se atenda aos apelos dos homens desse mundo. Se eu não compreender isso, eu vou passar a vida inteira dentro da igreja, eu vou tentar ler esse livro de capa a capa e não vou compreender de fato o que Deus estabeleceu para mim. Eu tenho uma natureza oposta dele, e para que esse encontro aconteça, não é Deus que vai abrir mão daquilo que ele é, mas eu que tenho que abrir mão daquilo que eu sou. Sair de uma natureza caída e corrupta, para me unir com aquele que é santo, eu vou ter que passar pelo processo de tratamento, de regeneração, que não é único, que não é momentâneo, mas é constante. Eu não chego até Cristo, aceito como Deus, Senhor e Salvador, cumpro o ritual, dobro o meu joelho, recebo a oração, me batizo e tudo está resolvido. Então, do ponto de vista que eu vou falar aqui para os amados em relação à tradição, nós vamos abordar aqui a tradição no guardar o sábado, a tradição no sentido da vestimenta, porque talvez esse não seja o maior problema da igreja, mas a tradição em nós é colocarmos sobre nós dogmas, colocarmos sobre nós determinações que o Evangelho não nos permite. Ou seja, alguém se autodenominar aprovado não sendo, alguém se colocar como eleito de Deus ainda não sendo, alguém se colocar como já regenerado se o processo não acabou. Quem vai dizer quando chega e quando basta não somos nós, mas é Ele. E se o homem não aceita esse tratamento individual, porque o tratamento não é da igreja, não é do pastor, não é do ministério, o tratamento é do Senhor. Por isso ele não está restrito às paredes, aos dias de culto, somente aquilo que você ouve no dia da pregação, mas aquilo que você está disposto a buscar dele. O dever de busca é meu e teu individual. Se nós não nos dedicarmos, se nós não nos entregarmos, se nós não dermos a nossa vida por essa causa, tanto o Pai quanto o Filho não habitarão em nós, irmãos. Ele não busca homens perfeitos, mas ele busca homens que primeiro reconheçam o estado caído, o estado de pecador, o estado de corrupto, de degenerado, para que a partir daí ele assuma com Deus uma nova vida. Senhor, eu entendi que eu não presto, que eu não tenho valor algum, que da forma que eu estou naquela porta, naquele reino que já existe desde o princípio, que o Senhor já governa há milhares, há milhões, eu não sei quantos anos, não sei qual o princípio disso, quando foi, porque a Bíblia não nos deixa compreender acerca disso, mas sei que tudo está formado, está determinado, que eu não tenho capacidade de influenciar, de alterar, de modificar. Então eu só tenho condições de buscar me encaixar nisso. A única coisa que eu posso fazer, que você pode fazer, que os homens desse mundo podem fazer, é isso: buscar se encaixar no padrão que ele busca. Então, como ele não veio buscar o perfeito, mas ele veio buscar o pecador que se arrepende, esse pecador, ele tem capacidade de transformar. Mas se o pecador deixar, se o pecador permitir, se o pecador não somente se colocar na sua condição, mas não querer permanecer dessa forma, porque esse também é o grande problema das pessoas. Elas vêm dizendo que o problema não é delas, que o erro não é delas, que elas não são esse tipo de pessoa má, errada ou reprovada por Deus, mas que elas têm ali características ou qualificações boas que podem ser aproveitadas por Deus. Não, amado, esquece disso. Deus mandou o Filho porque eu e você somos incompetentes. Deus mandou o Filho porque eu e você não podemos nos livrar da condenação de forma natural. Por isso ele executou, por isso ele fez o sobrenatural.
que foi enviar o Filho, o Santo, o único que seria capaz de cumprir a lei que nós não conseguimos cumprir, o único que seria capaz de cumprir a justiça necessária para pagar a injustiça que nós cometemos, que é outro problema, que os homens também não entendem, e que as pessoas dentro da igreja também não compreendem isso. A justiça que Deus fez, a justiça que Cristo fez quando foi à cruz do Calvário, foi para dar a Deus o pagamento pela injustiça que os homens praticaram contra Deus. Então é como se Deus dissesse: não fui eu que transgredi, não fui eu que pequei, eu fui a vítima disso, eu fui o confrontado, eu fui aquele que sofreu a consequência, no sentido de ser afrontado dos erros dos homens desse mundo, mas ainda assim eu vou prover a possibilidade do homem poder estar comigo de novo. Nisso está a misericórdia e a graça desse Deus, o favor de alguém que não tem dever, mas que se compadece do miserável, daquele a quem ele olha e não enxerga nesse em quem ele olha capacidade de entregar nada de valor a ele, mas ele de si mesmo proveu o que ele tinha de mais valioso, a quem ele mais amava, a quem ele mais considerava, para dar ao mundo, não para que ele fosse colocado como rei, porque não foi o que os homens fizeram, o levaram para a cruz do Calvário. Então Deus mandou o Filho para que o Filho morresse, e através da sua morte ele pudesse salvar toda a humanidade desse mundo, a partir da fé depositada no nome dele. Então a condição agora não é mais a lei, é a fé. Mais do que a lei que consistia em costumes, em regras, em ordenanças, nós temos uma nova lei, que é a lei da vida. Então antes eu dava o bezerro, eu dava a pomba, eu dava um animal que fosse para pagar pelo meu pecado, pela minha transgressão. Agora ele quer a minha vida, dada por ele, porque o sacrifício que tornou a nova aliança possível, ele já estabeleceu. Só que para que eu tenha acesso a essa nova aliança, eu preciso estar relacionado com ele, no padrão dele, não do mundo, fora de tradições, fora de rituais, livre de homens, mas ligado somente a ele.